Então vamos lá? Bom, se você investe, eu te prometo que no final desse vídeo aqui você vai estar com várias ideias interessantíssimas na sua cabeça, porque eu vou te mostrar um horizonte de possibilidades e fazer comparações reais entre diferentes tipos de investimentos. O que a gente vai falar aqui? Sobre a indústria dos investimentos, como ela funciona hoje, como ela vai funcionar daqui 20 anos e como ela está no momento de transição aqui. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que hoje a maior parte do dinheiro dos brasileiros que investem, que já é uma minoria, né, 80% da nossa população é endividada, ainda está dentro de fundos de investimento. E para você compreender essa lógica, você tem que entender que durante muitos anos todas as corretoras e os bancos ali, o que eles ofereciam eram esses fundos. E os fundos de investimento, eles são uma casca onde um gestor ali, ele define o que vai fazer com o dinheiro que está lá dentro. Não confundir com fundos de previdência, que são muito legais e têm função específica de desviar dos impostos, né? A gente pode até fazer um vídeo sobre isso depois, mas aqui eu não estou falando de fundos de previdência, eu estou falando dos fundos de investimento mesmo, classicões aqui. Só que o fundo de investimento, ele tem um problema que ninguém quer conversar a respeito dele. Os gestores, principalmente, evitam esse tema há muitos anos. Todo fundo de investimento ele vai ter uma cobrança de uma coisa chamada taxa de administração e taxa de performance. A taxa de administração é um percentual do seu patrimônio que vai ser pago para o gestor, independente dele estar acertando ou não. É o valor que ele cobra para gerir aquele patrimônio. Antigamente, né, a gente tinha essa taxa como uma coisa menos pior, porque você tinha que pagar uma taxa de custódia nas corretoras. Então, ainda que você investisse sozinho, você ia ter que pagar uma taxa de custódia, essa taxa foi abolida, mas os fundos de investimento clássicos, eles mantiveram ela e muito alta. Para vocês terem uma ideia hoje, um fundo normal do Brasil, ele cobra 2% de taxa de administração. Não confundir com fundo imobiliário, que muitas vezes cobra um valor bem menor, né? Mas os fundos de investimento de gestão ativa ali, mesmo quando eles estão falando de renda fixa, eles cobram 2% de taxa de administração. E além de tudo, eles costumam cobrar 20% de performance sobre aquilo que excede o benchmark, ou seja, aquela meta que ele tinha. Por exemplo, vamos supor que a meta dele é Selic ou CDI, né? Então, se a rentabilidade da carteira exceder a Selic, por exemplo, em 2%, ele vai cobrar 20% desse excesso, né? Que ele teve ali de rentabilidade, ou seja, daquele valor que ele gerou para a carteira do cliente. Não tem nada a ver com a administração é cobrada antes. De modo que, vamos supor que um fundo de investimento desses, ele tem uma rentabilidade muito boa, que ele performa acima do CDI, ele consiga entregar CDI mais 5%. Quase nenhum fundo do Brasil entrega isso, tá? Eu vou dizer para você que talvez 0,1, 0,2. Se esse fosse o caso, ele teria uma taxa de administração de 2%, então ele entregaria CDI mais 3%. Já de cara, ia reduzir bastante. E aí ele tem uma taxa de performance de 20%. Nesse caso, ele seria CDI mais 2,4. Então, o gestor, ele vai ficar com mais da metade do alfa, daquele ganho que ele gerou em cima da sua carteira. Esse assunto ele é pouquíssimo falado, então muitas vezes o dinheiro do seu pai está investido nisso aqui, o dinheiro dos seus avós, talvez até seu mesmo, né? Mas é um tema que aqui nos canais de investimento pouca gente fala, porque muitos têm vínculo com esses gestores, ninguém quer arrumar indisposição com essa galera, ninguém mesmo do mercado financeiro, os donos de corretora, etc., porque boa parte do dinheiro está na mão desses caras e eles controlam o mercado de alguma maneira. E aí o que acontece? O problema aqui está bem longe de ser só a taxa. Quando a taxa se paga, é bom, né? Se você olhar, por exemplo, o Medallion, né, ele cobra, por exemplo, 5% de administração e até 44% de performance, e mesmo assim, ele entregou 39% ao ano líquidos por décadas aí, né? Então você vai pagar caro, mas o alfa é consistente. Qual que é a realidade brasileira? Aqui na realidade brasileira, a gente tem pouquíssimos Medallions, lá nos Estados Unidos também, né? Mas o Brasil tem um problema. O Brasil é uma indústria com alta volatilidade, que cobra 2%, mais 20% de performance, para entregar, em média, 110% do CDI, ou seja, acaba deixando abaixo do CDI ali quando você vai colocar todas as taxas. E isso quando entrega. A maior parte dos fundos perdem para o benchmark que eles tentam bater, tá? 90% dos fundos aqui. Eles perdem para o benchmark e ainda cobram os 2%. Cobra os 2%, porque aí o performance eles não têm. Aí no ano bom ele ganha em cima da performance, porque no ano que o Brasil sobe igual ao ano passado, né? 44% mesmo dolarizado, eles vão lá, cobram um valor altíssimo, e depois eles voltam a entregar abaixo, e assim você vai se lascando ali. E o problema não é eles cobrarem não, tá? Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz tem que deixar o like na confiança. Meu Deus, quase que eu esqueço. Se você conheceu o canal agora e tá gostando do Leriado aí, já pode deixar seu like, mas eu recomendo mais esperar até o final do vídeo para ver se vale a pena se inscrever no canal, se o canal agrega, se não agrega. Então o que a gente tem aqui? Um resumo de como que o Brasil ficou desse jeito. A gente tem aqui lá, de 1950 a 1970, os primeiros fundos que surgiram aqui com a indústria muito concentrada nos bancos, então não tinha gestoras independentes ainda. Em 2004, o Brasil pareceu que ia dar uma guinada melhor porque lançaram o primeiro ETF
brasileiro. Os ETFs, eles diferentes dos fundos ali, eles são negociados direto em bolsa de valores e eles têm uma gestão passiva, não tem um gestor lá por trás, por isso que eles são bem mais baratinhos, depois a gente vai falar mais sobre eles. Então, listamos o primeiro fundo, né, ETF brasileiro. De 2012 a 2019, a gente teve o grande boom do investimento no Brasil, porque as plataformas digitais chegaram, os multimercados, os fundos multimercados que antes ficavam reservados para clientes mais ricos, eles chegaram em Bradescão, na Ágora, em tudo quanto é lugar. A Ágora foi comprada pelo Bradesco depois, mas era a principal corretora, como fosse a XP da época, então todo mundo começou com isso, a XP também começou a crescer, e isso levou muita gente a acreditar que o mercado ia evoluir para um investimento somente em fundos. Só que ao mesmo tempo começou a criação de conteúdo no YouTube, muita gente explicando como é que investia diretamente, aí a novela vocês já sabem, né? De 2016 a 2020, a Selic despencou, né? Então os juros de 14,25% ao ano vieram a 2%, e aí a maré virou completamente. Muita gente começou a investir direto na Selic, etc. A Selic foi a 2 dígitos, a renda fixa voltou a competir de 2021 a 2023, e agora, de 2024 a 2026, todo mundo percebeu que esses fundos de investimento não estavam entregando o que eles prometiam e estavam cobrando taxas absurdas. Todo mundo assim, vocês aqui, né? Aqui eu tô pregando para convertido, por isso que é bom vocês espalharem esse vídeo aí, porque quem precisa dele não vai receber, porque não tá no YouTube, tá dentro do bancão investindo em fundo. E a gente tá agora, em 2024 e 2026, com uma morte lenta de todos os fundos de investimento do Brasil. Nenhum deles está conseguindo captar dinheiro, os fundos de renda variável e etc. E a resolução da CVM 175 mudou muito, ou seja, em menos de 15 anos de história, os fundos cresceram e estão morrendo ao mesmo tempo, né? E aí aqui, para você entender o que está acontecendo, né, vale a pena você entender o ciclo da Selic e por que ele ajuda a explicar todo esse problema que a gente está. Então você tem aqui, por exemplo, lá em 2016, a Selic estava em 14%. Se a gestão estava cobrando 2% de administração ali, você se preocupava muito pouco, porque você ainda tinha uma rentabilidade de 12%. Quando em 2017 a Selic vai para 7%, em 2018 também mantém 7%, depois em 2019 ela vai para 5%, que a gente começa a ter um rally da bolsa, todo mundo começa a querer ganhar mais, mas aqui aqueles fundos de renda fixa, eles começaram a entregar 3% de rentabilidade líquida. E isso mudou completamente a cabeça dos investidores. Lá em 2020, 2%, né? No pico da pandemia ali, a gente teve que baixar muito a taxa de juros. E aí, com isso, a gente teve uma queda muito grande em tudo. E depois a Selic voltou a subir loucamente, as pessoas tinham colocado dinheiro em fundo de investimento de renda variável, virou uma loucura. Sumiu a paciência de todo mundo com fundos que não entregavam. E um cara que era esquecido e fazia mais parte do mercado americano, um cara chamado John Bogle, né, que disse a célebre frase aí, quanto mais os gestores e corretores tiram, menos sobra para os investidores, ele começa a ficar famoso aqui. Ele fundou uma empresa chamada Vanguard, que se tornou uma das maiores empresas do mercado financeiro no planeta Terra, e ele foi o criador do primeiro fundo de índice, né, o S&P 500, que simplesmente pega todo o dinheiro e coloca nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e por isso não precisava de equipes, de análise, de nada, porque ele simplesmente fazia isso. Ele, lá nos Estados Unidos, venceu inúmeros fundos, venceu quase todo mundo e tem se tornado hegemônico. Mais de 60% do dinheiro dos americanos já está em fundos de índices lá fora, aqui no Brasil, bem longe desse cenário, né? Em 1951, então, ele apresentou uma tese de Princeton, né? A maioria dos fundos não supera o mercado, o Bogle prova isso. Em 1974, ele funda a Vanguard, voltada ao interesse dos cotistas de fundo e não mais ao interesse dos gestores. Em 1976, ele cria o primeiro fundo de índice para o investidor comum. Em 2007, ele publica o The Little Book of Common Sense Investing, onde ele vai provar, né, vai pegar aquela tese acadêmica e transformar numa tese popular de que dominou o mercado americano. E o que ele prova ali, né? Todos os investidores juntos, eles são o mercado. Segundo, antes de todos os custos, o grupo ganha o retorno do mercado, ninguém vai conseguir ganhar muito mais, nem muito menos do que o mercado por média, né? E terceiro, depois dos custos, o mercado ganha menos taxas, né? Então ele prova que com os fundos de índice, você tem uma melhoria do mercado de modo geral. As carteiras vão formar o índice, todo mundo vai ganhar mais ou menos o mesmo tanto, os gestores vão ganhar muito menos, e alguns gestores, eles que são muito bons, vão continuar tentando bater o mercado, e por isso eles vão manter essas empresas ali, né? Mudando as empresas que são as maiores do mercado, porque eles vão fazer o investimento de forma ativa. Quando a gente vai comparar, né, 100 mil reais, por exemplo, investido a 10% ao ano, com e sem uma taxa de 2%, só 2%, sem cobrar performance, você vê aqui que o patrimônio final sem taxa, né, se você não pagasse a taxa, seria de 1,74 milhões, né, de reais aqui, e o patrimônio com taxa de 2% ao ano seria de 1,01 milhões, né? Então você gastou 42% de todo o seu patrimônio
com ali a taxa de administração num ciclo de 30 anos, é óbvio, né? Não um ciclo aqui muito curto, mas num ciclo de 30 anos você vai pagar quase metade do patrimônio somente em taxas. É claro, Raul, mas se eu tiver pagando essa taxa em um lugar, né, como o Medallion, ou como uma boa consultoria, ou como um bom mercado, onde eu vou conseguir ganhar um retorno maior que o mercado, obviamente que isso não se aplica. Se eu estou pagando, por exemplo, 0,80% de taxa, eu estou pagando 1% de taxa, mas se eu ganhasse 14%, eu estou ganhando 17%, eu estou ganhando 16%, obviamente que isso vai se pagar ao longo dos anos. Aqui a gente está falando num cenário onde você não tem um ganho de alfa, que é o cenário da maior parte da indústria atuais de fundos. Tá? A gente está falando de mais de 90%, lembre-se, que não consegue bater o índice que tenta competir. Quando a gente vai olhar os números, né, do Spiva Brasil aqui, eles pegaram alguns dados, 100% dos fundos de ações globais ficaram abaixo do índice em 10 anos. Então, assim, existem campeões? Existem. Quando a gente vai falar do mercado, né, se você pegar uma janela somente acima das large caps, 80,9% dos fundos, né, ficaram abaixo. Quando a gente vai falar de small e mid caps, investindo em small e mid caps, 88,4% dos fundos ficaram abaixo. Quando a gente vai falar de título público, 90,3% dos fundos ficaram abaixo. Quando a gente vai falar de ações do Brasil, 91,7% dos fundos ficaram abaixo. Quando a gente vai falar de ações dos Estados Unidos, 93,6% dos fundos ficaram abaixo. Quando a gente vai falar de crédito corporativo, 94,5% dos fundos ficaram abaixo. Quando a gente vai falar de ações globais, ou seja, investir somente em ações globais de modo geral, 100% dos fundos aqui, fora exceções específicas, ficaram abaixo. Ou seja, se você vai investir, dependendo do ativo que você vai escolher, né, em empresas gigantescas, você até tem gestores que conseguem ganhar, muito pouco, mas tem. Quando você vai investir em ações de small caps, muitos gestores ainda conseguem ganhar, 12% da indústria, não é pouco, né? Esses gestores geram alfas gigantescos, conseguem gerar bons resultados, e aí vai mudando cada tipo de coisa. Por exemplo, quanto menos volátil é aquele ativo, mais difícil ficar acima dele também, né? A títulos públicos, por exemplo, 90,3%. É óbvio que as taxas aqui vão impactar e tudo isso vai mudar esse custo. Então, no curto prazo, você até encontra a sorte aparecendo. Gestores ganham, né? No primeiro semestre de 2025, por exemplo, só 17% dos gestores de ações ficaram abaixo do índice. Existem também gestores excepcionais, né? Casos como o SPX Raptor, por exemplo, tem 20% ao ano desde 2010 composto, né? São reais esses casos. Só que são raros de identificar e difíceis aqui. Os bons gestores vão continuar existindo para sempre porque existe. Aqui no Brasil a gente fala muito do fundo verde, a gente tem alguns fundos aí que desempenharam bem. O verde principal, tá? Não os verdes que foram criados depois. Fundo verde, sei lá o que, sei lá o que. Então, bater o índice em um único ano, né? Como gestor, ele é possível, por décadas é difícil. Quer dizer que você, como indivíduo, você não vai conseguir bater? Aqui é o engano que as pessoas fazem sempre. Quando você está falando de um gestor de um fundo de investimento, ele não tem controle sobre o dinheiro que ele administra. Como assim, Raul? Se o gestor está investindo ali R$1 milhão e aí as pessoas começam a resgatar, ele tem que vender do jeito que está e entregar. Você, na sua carteira, se você compra e mantém, você tem dados da Fidelity, por exemplo, que mostram que investidores mortos performam melhor. Por quê? Porque você compra e deixa lá. Então a gente não tem gestores aqui para a gente estudar que não façam saques. Se a gente tivesse um gestor que ele pega 30 anos e não faz saque de nenhum tipo para comparar, a gente conseguiria mostrar, né, a eficiência da estratégia do buy and hold. Então a gente precisa lembrar disso aqui. Quando eu tô falando que gestores profissionais não batem o índice, não quer dizer que você aí não consiga bater. Por exemplo, a gente tem diversos estudos da plataforma que eu mesmo criei, que eu vou mostrar para vocês aqui depois. A gente tá esperando chegar num tempo de maturidade, a gente vai fazer 10 anos daqui a algum tempo, e eu quero mostrar que boa parte das pessoas que investem na plataforma da UVP, quase 100%, elas batem o índice. Por quê? Porque elas simplesmente não fazem venda. A gente criou uma doutrina na cabeça das pessoas que ninguém fez venda. Quando a gente pega isso num horizonte de longo prazo, o que a gente tem visto é que todo mundo tem batido o índice. Mas como? Aportes todos os meses, sem efetuar vendas na maior parte dos casos. Eu vou pegar somente os meus clientes que não efetuaram vendas nos últimos 10 anos, quando eu for publicar o estudo. Raul, mas se alguém vendeu uma ação, saiu fora do estudo. Eu só quero pegar e mostrar o quanto o buy and hold gera de alfa, né? O quanto que ele gera de retorno ali, o quanto ele bate a maior parte das estratégias ali. Eu vou pegar esse dado para vocês e vou mostrar ele consolidado, vou mostrar ele todo bonitinho. Tô preparando, faltam alguns aninhos aí pra gente poder entregar isso aqui. Já segue o canal, que senão você não vai receber quando ficar pronto. Talvez no final desse ano eu faça uma amostra dos dados preliminares de 5 anos, vai. É ruim, mas ainda já é alguma coisa bem interessante que a gente tem aqui. Então, como é que a gente sabe que o modelo, né, desses fundos começou a sangrar? Quando você pega ali em 2022, a gente teve 88 bilhões de resgates lá no ano de 2022. Não de investimento, de resgates. Em
2023, 181 bilhões. Em 2024, 357 bilhões. Em 2025, foi bem menos resgate. Por quê? Porque os fundos estão desempenhando melhor, né? As pessoas no ano que o fundo desempenha bem, eles não tiram. Então, quando a gente vai analisar, mesmo no ano que teve pouco resgate, que é 2025, os fundos multimercados são os fundos com a maior quantidade de resgates. E aí, para vocês terem uma ideia, né? Em 2023, só 34% dos multimercados superaram o CDI. Olha que nada, não estão superando nem o CDI. Em 2024, 42%. Quando o mercado cai, todos eles caem junto e às vezes muito mais, eles não conseguem proteger a carteira, né? Porque muitas vezes ficam muito concentrados em ações, tem sempre o gênio da vez. Lá atrás, eu não quero citar nomes aqui, mas eu não quero arrumar mesmo indisposição, porque esse vídeo já é uma indisposição, né? Mas se você pesquisar em 2021, 2022, você vai ver que existiam gênios, os campeões ali, e depois, em 3 anos depois, eles já estavam mortos, porque é assim que acontece, né? Com a Selic alta, o CDI sem esforço, você coloca lá, não precisa pagar nada para ninguém e ainda consegue controlar melhor o seu dinheiro. Teve muito problema também, teve gente que quebrou, fundos vários que quebraram e perderam muito dinheiro dos clientes. E aí, esse custo de 2 mais 20% para entregar 110% do CDI, não vale a pena, né? O custo não fecha. E você também teve o fim da isenção dos fundos exclusivos, né? O Come Cotas, que acelerou a saída dos clientes gigantes que tinham motivo para usar. Qual que é o maior problema desses fundos aqui no Brasil e por que eu acho que eles são mais podres no Brasil do que no resto do mundo? No Brasil, os fundos de renda fixa e fundo multimercado e fundo cambial pagam o tal do Come Cota, ou seja, o imposto de renda, todo semestre você está ganhando, o imposto de renda vai ser cobrado antes do resgate. Então, enquanto em ações você só vai pagar quando você vender, eles cobram imposto sobre o dinheiro que ainda está investido, que não faz nem sentido, né? Menos cotas reinvestindo, obviamente, menos efeito bola de neve. Então, quando você fica livre do Come Cota, quando você compra ação diretamente, ou quando você tem ETF de ações que só paga renda variável na venda, ou ETF de renda fixa sem Come Cota e sem IOF, você vai ter aqui, né, o imposto reinvestido naturalmente e você vai pagar imposto somente na hora de vender. Cara, é muito diferente, né? É um ambiente muito diferente. Então, quais são as vantagens aqui que você tem de investir diretamente? Você vai ter zero taxa de administração e de performance, você vai ter controle total sobre o que você tem, ações não tem Come Cotas, isenção de IR até 20 mil por mês nas ações à vista e a corretagem hoje é muito barata ou zero na maior parte dos casos. Não tem mais taxa de custódia e nem nada disso. Então, é muito vantajoso. E mesmo que você invista, por exemplo, com a consultoria de investimento, você vai deixar ali 1%, né, nesse caso, mas você vai ter cashback em cima de algumas coisas, ou mesmo que você invista com assessoria fee-based, a mesma coisa, né? Você vai ter um pagamento específico. Não tô nem tentando falar do mundo que eu acho ideal, vamos falar da realidade. Assessor fee-based ou consultor aqui, você vai pagar um pedacinho ali, mas você vai receber cashback em cima dos produtos e etc. No commission-based, no assessor, você vai ter ali uma cobrança que ele tá ganhando um rebate, mas a rentabilidade fica toda para você e tal. Então, você tem hoje, mesmo dentro do mercado de ser assessorado, você vai ter uma estratégia feita somente para você, né? Porque eu não preciso pegar um fundo que todo mundo investe, eu vou ter uma estratégia feita para minha idade, etc. E vou estar pagando mais barato e não vou ter Come Cota, não vou ter todo esse entrevero, né? Entende por que isso tá morrendo? Não faz muito sentido. Até as gestoras estão operando com carteira do cliente, operando para o cliente também nesse mesmo modelo, né? Cobrando ali nos MFOs, o Family Office, onde os mais ricos têm o dinheiro, cobrando dele uma taxa, mas entregando uma coisa mais customizada do que uma estratégia genérica, que lá atrás foi boa. Os gestores tiveram um grande papel na popularização dos investimentos no Brasil. Mas quais são os cuidados que você precisa ter? Exige conhecimento, tempo e estudo. Existe disciplina emocional nas quedas, porque ali você não está escondido atrás da figura de um grande cara. Tem um risco de concentração e de erro nessa seleção. Você precisa diversificar bem, né? Que vai exigir que você tenha mais capital, porque muitas vezes, a não ser que você compre ETF, né? Que aí é bom, que aí você vai comprar tudo, você vai ter que comprar, sei lá, quantas ações, você não vai ter dinheiro, talvez, de organização. E bom, você é seu próprio gestor, né? Então a responsabilidade é sua e o ser humano adora terceirizar a responsabilidade. Quando a gente pega uma estratégia que seria no meio do caminho, entre ter um cara fazendo para mim e eu fazer sozinho, você pode ir para os ETFs aí. Você tem o BOVA11, você tem o ALVP11, que eu mesmo criei, você tem o ALP11, que é de renda fixa, o AREA11 para quem está vivendo de renda, o SMAL11 de Small Cap, o LFIM, por exemplo, que é de letra financeira. Então você tem diversas coisas. Quais são as vantagens dos ETFs, né? Você tem uma taxa baixíssima, menos de 1% ao ano, sem taxa de performance, diversificação automática e instantânea nisso aí. Tem o líquido ali, né? Você vai comprar e vender direto no pregão, tem que resgatar, precisa de 30 dias na mão do gestor, não tem isso, você pode comprar e vender na hora que você quiser, a liquidez é muito boa. Tem ETF de renda fixa sem Come Cota e sem IOF. Mas o que você precisa ter cuidado, né? Você vai receber a média do mercado, você não vai bater índice, então você não vai ganhar de todo mundo quando você escolhe um ETF. Um ETF de ações paga 15% e não tem isenção de 20 mil, igual as ações diretamente tem, que acaba sendo muito bom. Tem uma pequena diferença de acompanhamento ali também, muitas vezes você vai ter que pagar um custozinho para ele bater o índice. Existe um spread, né? O market maker vai ganhar um dinheiro de você. Tem que ter conta em corretora e operar em bolsa. Nos fundos você pode ter conta só em banco e tal. Eu acho já uma alternativa bem melhor, né? E não tem problema nenhum também você ter um
consultor que compra ETFs, né? Até bom, muitas vezes está evitando de cair no nabo. E não tem problema nenhum também você comprar suas ações e comprar um pouco de ETF. Então, eu acho que tudo aqui cabe você fazer uma análise. Mas o único formato que eu acho que tem que morrer são os fundos de investimento 2/20. Esse tô aqui me posicionando contra eles. Ninguém vai querer comprar essa treta porque é nabo, mas eu tô me posicionando aqui porque eu acho que isso realmente é muito caro. E espero que os bons gestores criem fundos de índice. Para você ter uma ideia, enquanto os multimercados começaram a sangrar, o patrimônio em ETFs quase dobrou, né? Em dezembro de 2024 era 54 bilhões, em dezembro de 2025 é 91 bilhões. Então tá crescendo 68% em apenas um ano, né? A gente tinha 288 mil investidores em ETFs, agora a gente tem 900 mil. Mais de 100 mil aqui foi eu que coloquei, tá? Diretamente nos meus produtos. Então, a gente tinha 30 produtos só de ETF listados na bolsa, agora a gente tem 500. Então, é uma avenida de crescimento. Por quê? Porque ainda é menor que 1% da indústria. Nos Estados Unidos já é 33% da indústria, né? Ou seja, e 60% do valor de investidores pessoa física. Então, a gente tem aqui um oceano de crescimento. Quero deixar esse quadro para vocês comparativo aqui, claro, né? Deixar bem claro que aqui, obviamente, eu estou falando de uma indústria que eu faço parte dela. Eu faço parte tanto da indústria de consultoria quanto da indústria de ETFs, que são os produtos que ganham com a quebradeira dos gestores 2/20. Ou seja, eu estou empurrando eles do abismo porque isso me beneficia, deixando bem claro. Falar a verdade nesse caso me beneficia. Eu faria mesmo que não me beneficiasse. Eu falo mal de consórcio, por exemplo, na minha plataforma tem. Se eu vendesse, eu ganharia mais, né? Mas eu não gosto de falar. Mas só para deixar claro aqui que eu estou totalmente enviesado nesse aspecto e não tenho problema nenhum com isso. Acho que quando a gente tem um viés que empurra a indústria para algo melhor, é bom, né? Quando for minha vez também de tomar paulada, acontece. Então aqui, por exemplo, fundo 2/20 você tinha esses custos. Eu acho ainda que investir direto é o melhor cenário, mas você tem um segundo melhor cenário que seria ou ETF ou consultoria, né? Você pode considerar ETF, consultoria, assessorias de investimento boas, sem conflito de interesse de preferência no fee-based, ou commission-based, se você souber o que está fazendo também é bom, porque você acaba pagando menos ali. Eu realmente não tenho conflito, você vê que eu não trabalho com assessoria commission-based, mas eu sei que em vários casos, se você investe mais em tesouro, em ações diretamente somente, a assessoria commission-based, ela pode ser até melhor para você, se você nunca aceitar nenhuma recomendação do seu assessor, né? Mas aí fica difícil. Então, mas dá para chegar. Então aqui, por exemplo, você tem aí o custo de taxa de administração. Investir direto é zero, taxa de administração em fundo 2/20 é 2% ao ano, ETF é abaixo de 1%, eu coloquei fração de 1% porque tem ETF que cobra 1%. Então, taxa de performance, 20% do alfa, investir direto você paga zero, ETF zero. Diversificação, o gestor, né, vai ter uma diversificação alta, investir direto você pode ter uma diversificação alta também, mas você vai ter que montar, em ETF ela é automática. No Come Cotas, só tem no 2/20, então horrível, né, ações não tem, ações e renda fixa e ETF também não. Esforço, conhecimento, fundo 2/20 é baixo, investir direto é muito alto, ETF é baixo também, você vai delegar nos dois casos. Bateu o índice, improvável no fundo 2/20, investir direto depende de você, né, mas pode superar aí muito. No ETF você vai ter uma entrega média de mercado. Transparência de custo, no fundo 2/20, não tem. No investir direto, você tem transparência quase que total. Eu coloquei total aqui, mas é mentira, porque a gente esconde algumas coisas, sendo dono de plataforma, eu sei disso. Por exemplo, tesouro tem uma taxinha que você paga. Quando você investe em ações, você tem taxas que você paga e você não está sabendo. Quando você vai alugar ações, a corretora fica com 70. No caso da UVP, não. A gente fica só com 30 e você fica com 70. Mas a gente é investido nesse caso. Tem taxa quando você vai entrar no IPO, a gente ganha um pedacinho. Tem taxa dentro dos investimentos. Se você não tiver na UVP, por exemplo, a gente devolve essa taxinha, mas nas corretoras tem, a gente pode te devolver um cashback, é o que a gente chama de rebate. Tem incentivo também para te colocar produto ruim na carteira, quando você está investindo diretamente por meio de corretora, os produtos que vão gerar melhor retorno ficam na prateleira, outras vezes é mais difícil, você tem que pedir, então tem coisas assim. No ETF, você tem uma transparência de custo total mesmo, né? Total não também. Não tem. Porque não é total, mas é bem mais barato. Porque quando você vai comprar, você acredita que aquele preço que você está vendo no broker, ele é o preço final. Mas na verdade aquilo é o preço do formador de mercado. Então muitas vezes pode ter 10 centavos, 20 centavos de spread ali embutido dentro disso. Acontece. Shit happens. Então é mais ou menos isso. Transparência nunca vai ter. Mercado financeiro e transparência não combinam, né? Agora, tem em vários casos onde isso aqui não é preto no branco, né? Tem mercados ineficientes, por exemplo, crédito privado, small caps e nichos líquidos. Um bom gestor pode de fato agregar muito dinheiro nesse caso, tá? Vou dizer para vocês, eu tenho clientes grandes aqui que eu coloco ele dentro de fundo, porque quando você vai falar de emprestar dinheiro, um ETF, por exemplo, ele vai fazer isso automaticamente, aí você vai ter 120%, 115% do CDI. Tem como ter 150%, 140%? Com risco?
Tem. Um bom gestor pode conseguir entregar esse número. Então, um gestor que tem comprovado, né, um histórico de disciplina ali, se você tem acesso a esse tipo de histórico e aguentar longos períodos sem resgatar, um gestor com fama de mercado, ele pode entregar. Então, essa, assim, é a coisa mais inteligente. É óbvio que o Bogle, ele não é um cara ideológico, tá? Ele é um cara que, com base na matemática, ele descobriu que valia a pena entregar um produto bem melhor para o investidor, com uma coisa genial. Não significa que ele ganha de todo mundo, não significa que a estratégia de selecionar ativos por conta própria ela vai morrer. Significa para investidores pequenininhos que não querem se ocupar, muitas vezes vai valer mais a pena uma estratégia mesclando ETFs com uma renda fixa aqui no Brasil do que ficar inventando moda, né? Não quer dizer que você vai ser gênio também, vai ganhar mais que todo mundo e tal, mas você vai conseguir bater boa parte dos gestores por conta da estrutura de custo e tal. Ficou claro para vocês aqui? Interessante esse vídeo, né? Agora, o que eu quero indicar para vocês depois de ter falado isso aqui tudo, né? Raul, eu queria muito fazer uma carteira própria de investimentos. Eu queria muito estudar para ter um retorno melhor, entender essas coisas. Eu posso te ajudar, se você quiser, né? Cara, eu quero aprender a investir por conta própria, eu quero mesmo investir em ETFs, eu quero uma consultoria de investimentos, eu consigo te ajudar. Você pode entrar aí em alvp.com.br. Na verdade, eu recomendo que você clique no primeiro link aqui da descrição ou no link do comentário para eu saber que eu te agreguei, que foi daqui que você veio, né? Porque isso me ajuda muito também a entender o que você estava procurando. Esses vídeos aqui eu faço para entender o que você estava procurando na hora que você nos procurou. Então você vai clicar nesse botão, faça a sua análise de perfil. Você vai preencher para mim rapidamente um pouco sobre a sua situação financeira atual, um pouco sobre algumas coisas aqui, e a gente vai fazer uma avaliação do nosso lado. Se a gente entender que algum dos produtos da UVP aqui pode te agregar, eu quero estudar, tal, isso aqui vai agregar, eu tenho disciplina para fazer isso, ou não, preciso de uma consultoria de investimentos junto com esse estudo, quero aprender para avaliar meu consultor de investimentos também, ou quero que alguém faça as coisas por mim, eu recomendo sempre que você estude antes, você vai preencher, porque eu vou pegar esses dados que você me passar aqui e vou utilizar para entender se a gente consegue te ajudar. Se a UVP puder te ajudar, tem dois caminhos. Você vai fazer as aulas, pronto, gostou, legal. Raul, fiz as aulas, caí nesse vídeo aqui, cara, achei que ia ser melhor, não é do jeito que eu esperava. Você pode pedir o seu dinheiro de volta, não tem problema, tá? A gente continua amigo. Você pede seu dinheiro de volta, fala, não valeu a pena pra mim, a gente devolve 100% do seu dinheiro. E esse acordo tá sendo feito aqui há 7 anos, ou seja, se eu não cumprisse, você poderia lá no Procon, né, falar, o cara não cumpriu, o Procon ia me obrigar a devolver, além de tudo ia me aplicar uma multa. Só que a gente é muito honesto com isso. Não é aquela garantia de 7 dias, não, tá? Aquela garantia de 7 dias é obrigatória pelo governo, eu tô falando de uma garantia da UVP. Os nossos produtos vêm com essa garantia que você entra e se não funcionar para você, eu devolvo seu dinheiro. Eu não quero ficar com seu dinheiro se eu não te agreguei, se eu não te trouxe nada. É assim que a gente funciona. Preenche, que eu tenho certeza que vai valer a pena para você. E detalhe, né? Tá num momento muito bom para ser aluno da UVP, porque, cara, esse ano a gente vai ter nossa própria previdência, a gente cria nossos próprios ETFs, cara. Então, assim, a gente cuida hoje de bilhões de reais de 60 mil pessoas. Então, não é uma coisa que é genérica. A gente é uma empresa grande e relevante no mercado aí. E aqui, eu vou ver agora se vocês deixaram algum comentário. O Astros LTDA falou, por que você não usou IA para consertar o foco? Cara, a gente tem uma escassez de profissional aqui na empresa que é terrível. Depois, vários de vocês me mandaram um vídeo corrigido, só que aí já estava postado. Então, eu trabalho com um nível de amadorismo aqui muito grande. É isso, é o nível de amadorismo. A gente não tem pessoas capacitadas. Na próxima você leva um filmmaker. É isso, é aí que ele me responde. Esse é o incompetente que subiu esse vídeo pra vocês. Rapaz, é fraude sobre fraude. Como saber onde não tem fraude? Ah, cara, todo lugar no mundo tem fraude, né? Queria saber se a UVP, além de aprender a cuidar do dinheiro, tem algum módulo que ensina sobre empresas. Cara, tem uma comunidade para trocar ideias sobre empresas. Além dessas dicas do vídeo, carga tributária, isso que você não deve cometer, além daqueles nomes de Excel, ROAS, não, isso aí a gente não ensina não. Sei não, pô. A UVP é uma escola de investimentos para investidores, não é escola para você administrar negócios, mas lá tem um monte de gente que, por acaso, é empresário. Acho que 20 e pouco% da nossa audiência. Esse vídeo ficou legal, não ficou, Casimiro? Achei bom. Mas eu não gosto de vídeo técnico, sabe por quê? Que você tem esse trabalho aqui para dar 30 mil views. Mentira, vai dar 100 mil views e 10 comentários. Aí vocês são uns cornos, o algoritmo não entrega e depois fica, por que você faz vídeo de política? Porque entrega. Beijo.